17 babás desistiram do bebê do milionário. Ele gritava e ninguém o escutava de verdade. Até que Solange Oliveira, uma faxineira silenciosa, com o coração dilacerado por um passado que ninguém conhecia, fez algo impensável. E o menino, que só sabia chorar, riu pela primeira vez. Nossas histórias têm viajado longe. De onde você está assistindo hoje? Compartilhe com a gente nos comentários. A 17ª babá desistiu. Carla Santos, uma profissional com 15 anos de experiência, estava no hall da mansão Montenegro com as mãos tremendo enquanto fechava a mala. As lágrimas desciam pelo seu rosto cansado. Eu não aguento mais. Ela gritou para Genoveva Montenegro, que estava parada na escadaria de mármore com os braços cruzados. Esse menino é impossível. Não é normal uma criança chorar tanto. Do andar de cima, vinha um som que cortava o ar como uma sirene. Felipe Montenegro, de apenas 2 anos, estava trancado em seu quarto, chorando com uma força que parecia vir de algum lugar muito profundo. O barulho era constante, desesperador. Cada grito era acompanhado de batidas ritmadas contra as grades do berço. Ele bate a cabeça sem parar. Carla continuou, enxugando o nariz com um lenço já encharcado. Eu tentei de tudo. Músicas, brinquedos, comida, remédios. Nada funciona, nada! Genoveva desceu alguns degraus, seus sapatos fazendo um barulho seco no mármore. Aos 63 anos, ela mantinha uma postura rígida que intimidava qualquer pessoa. Seus cabelos grisalhos estavam presos em um coque perfeito. E seu vestido azul marinho não tinha nenhuma ruga. Você é fraca, disse Genoveva com frieza, assim como todas as outras. O que essa criança precisa é de pulso firme, não de mimos. Pulso firme? Carla repetiu sem acreditar. Senhora Montenegro, seu neto está se machucando. Ele arranha o próprio rosto até machucar. Isso não é birra, é algo mais sério. Bobagem. Genoveva bateu o pé no chão. Você está dramatizando, assim como todas as outras fracas que passaram aqui antes de você. Solange Oliveira estava no corredor lateral, limpando os azulejos da parede com movimentos lentos e cuidadosos. Ela havia parado de esfregar quando os gritos de Felipe começaram há cerca de 20 minutos. Seus olhos castanhos estavam fixos no teto, de onde vinha aquele som terrível. Ela conhecia aquele tipo de choro. Conhecia muito bem. Eu vou embora agora, Carla anunciou, pegando sua mala e caminhando em direção à porta. E pode ter certeza de que vou contar para todas as minhas colegas sobre essa casa. 17 babás, senhora Montenegro. 17! Já parou para pensar que talvez o problema não seja com as profissionais? Genoveva riu com desdém. O problema são vocês modernas, que não sabem impor limites. No meu tempo, as crianças obedeciam. No seu tempo, as crianças sofriam em silêncio. Carla rebateu, abrindo a porta pesada da entrada. Espero que um dia a senhora entenda isso antes que seja tarde demais para seu neto. A porta se fechou com força, ecoando pela mansão toda. O barulho fez Felipe gritar ainda mais alto lá em cima. Genoveva subiu as escadas com pressa, seus passos pesados demonstrando sua irritação. Solange continuou no corredor, mas agora suas mãos tremiam enquanto segurava o pano de limpeza. Cada grito de Felipe era como uma agulhada em seu peito. Ela fechou os olhos e tentou controlar a respiração. Para de fazer esse escândalo, gritou Genoveva do andar de cima. Chega, você vai ficar aí até aprender a se comportar. Os gritos ficaram mais desesperados. Solange largou o pano no chão e subiu alguns degraus da escada de serviço. Apenas o suficiente para poder ouvir melhor. O som que vinha do quarto não era raiva, era pânico puro. Era o som de uma criança que não conseguia comunicar o que estava sentindo. Era o mesmo som que seu filho Pedro fazia. Solange desceu os degraus rapidamente e voltou para o corredor.
Suas mãos estavam suando e seu coração batia forte. Ela tentou se concentrar na limpeza, mas era impossível ignorar o que estava acontecendo ali em cima. Meu Deus! Ela sussurrou para si mesma. Essa criança está pedindo ajuda e ninguém está ouvindo. Felipe continuou gritando por mais 15 minutos, até que sua voz começou a ficar rouca. Quando finalmente fez silêncio, Solange sentiu um alívio misturado com uma tristeza profunda. Ela sabia que aquele silêncio não significava que ele estava bem. Significava que ele havia desistido de pedir ajuda. E ela também sabia que amanhã tudo começaria novamente com a 18ª babá. Solange terminou de limpar o corredor em silêncio absoluto. A mansão Montenegro agora estava quieta, mas ela sabia que era a calma antes da próxima tempestade. Subiu para o 2º andar para arrumar os quartos, como fazia todos os dias há 6 meses. Quando passou em frente ao quarto de Felipe, parou. A porta estava entreaberta e ela podia ver o menino dormindo no berço, exausto depois da crise. Seus cabelos estavam grudados no rosto suado e ela notou pequenos arranhões vermelhos em suas bochechas. O coração de Solange apertou. Felipe tinha a mesma idade que Pedro tinha quando morreu. Ela entrou no quarto do casal, que na verdade só era usado por Silas. A cama king size estava impecável, como sempre. Silas Montenegro praticamente morava no escritório da construtora. Voltava para casa apenas para dormir, e às vezes nem isso. Enquanto arrumava os travesseiros, Solange se permitiu lembrar de Pedro. Seu filho também tinha ataques como os de Felipe. Também batia a cabeça e gritava sem parar. Todos diziam que era birra, que ela estava mimando demais a criança. Você está exagerando, Solange, o pediatra havia dito. Criança chora mesmo, é assim que elas se comunicam. Mas Solange sabia que havia algo diferente. Pedro não chorava quando tinha fome ou sono. Ele gritava quando havia barulho demais, quando as luzes eram muito fortes, quando alguém tocava nele de forma inesperada. Era como se o mundo fosse doloroso demais para ele. Mãe, ele não está bem, ela insistia com sua própria mãe. Algo está errado. Para de inventar doença, menina. Dona Maria respondia sempre. Menino tem que ser forte. Você que está criando ele mole. Solange tentou de tudo. Levou Pedro em 3 pediatras diferentes. Todos disseram a mesma coisa. Criança mimada. Falta de limite. Ela até tentou ser mais rígida, como todos sugeriam, mas isso só piorava os ataques de Pedro. Quando o menino tinha 1 ano e meio, começou a bater a cabeça contra a parede. Solange correu para o hospital. Ele está se machucando. Ela chorou para o médico de plantão. Por favor, me ajudem. Senhora, isso é comportamento de busca por atenção. O médico explicou com paciência forçada. Ignore e ele vai parar. Mas Pedro não parou. Pelo contrário, os episódios ficaram mais frequentes e mais violentos. Solange dormia no chão do quarto dele, com medo de que ele se machucasse durante a noite. Você está ficando doente junto com ele, seu ex-marido Roberto dizia. Esse menino está te deixando maluca. Ele precisa de ajuda, Roberto. Não consegue ver que nosso filho está sofrendo? O que eu vejo é uma mulher que não sabe educar uma criança e está inventando desculpas. Roberto saiu de casa quando Pedro tinha 2 anos. Disse que não aguentava mais o teatro dos dois. Solange ficou sozinha com o filho, trabalhando durante o dia como faxineira e cuidando dele durante a noite. Foi numa madrugada de dezembro que aconteceu. Pedro estava tendo uma crise particularmente forte. Batia a cabeça contra o berço com tanta força que Solange teve medo de que ele se machucasse seriamente. Ela o pegou no colo, tentando acalmá-lo, mas ele se debatia com uma força impressionante para uma criança tão pequena. Shh, meu amor, ela sussurrava, balançando-o suavemente. Mamãe está aqui, está tudo bem. Mas não estava tudo bem. Pedro não conseguia parar de chorar. Seu corpinho estava quente demais e ele parecia não conseguir respirar direito entre os soluços. Solange correu para o hospital pela 5ª vez naquele mês.
Desta vez, o médico de plantão era diferente. Era jovem, com olhos atentos. Há quanto tempo ele está assim? Ele perguntou, examinando Pedro cuidadosamente. Desde sempre, Solange respondeu, tentando segurar as lágrimas. Ninguém acredita em mim. Todos dizem que é birra. O médico ficou com uma expressão séria, observando como Pedro reagia aos sons e às luzes do hospital. Isso não parece birra, ele murmurou. Vamos fazer alguns exames. Mas era tarde demais. Pedro tinha uma infecção grave que havia sido mascarada pelos sintomas sensoriais. Seu corpinho pequeno não aguentou. Morreu 3 dias depois, nos braços de Solange, que nunca se perdoou por não ter insistido mais, por não ter lutado mais forte. Agora, arrumando o quarto na mansão Montenegro, Solange enxugou as lágrimas que desciam sem que ela percebesse. Felipe tinha os mesmos sintomas de Pedro, a mesma sensibilidade, a mesma forma de se comunicar através do desespero. E ela sabia exatamente o que ele estava tentando dizer. Genoveva Montenegro desceu as escadas com seus saltos batendo forte no mármore. Estava furiosa. Mais uma babá fraca havia desistido. E agora ela teria que lidar novamente com a situação. Aos 63 anos, considerava-se uma mulher experiente e sabia exatamente o que estava errado com seu neto. Mimação. Pura e simples mimação. Ela entrou na sala de estar, onde Solange estava tirando o pó dos móveis antigos. A faxineira trabalhava em silêncio, como sempre, mas Genoveva notou que ela parecia perturbada. Solange, disse Genoveva com autoridade, quero que você limpe o quarto da 17ª babá fracassada. Ela derrubou um copo d'água no tapete antes de sair correndo. Sim, senhora Montenegro. Solange respondeu baixinho, sem levantar os olhos. Genoveva se sentou na poltrona de couro e suspirou dramaticamente. Não sei onde essas mulheres modernas foram buscar essas ideias malucas sobre criação de filhos. No meu tempo, as coisas eram diferentes. Solange continuou limpando, mas estava prestando atenção na conversa. Sabia que quando Genoveva começava a falar sobre seu tempo, era melhor fingir que não estava ouvindo. Minha nora, que Deus a tenha, Genoveva continuou, olhando para o retrato de uma mulher loira na parede. Era muito mole com a criança, sempre pegando no colo, sempre fazendo vontades. Eu avisei Silas que isso daria problema. O retrato era de Luciana, esposa de Silas e mãe de Felipe. Ela havia morrido, 1 ano depois que Felipe nasceu. Solange nunca havia conhecido a mulher, mas pelas fotos espalhadas pela casa, parecia ser uma pessoa doce. Essas mulheres de hoje não sabem educar. Genoveva balançou a cabeça com desaprovação. Acham que criança é boneca, que tem que ficar pegando no colo, fazendo carinho, cantando musiquinha, besteira. Criança precisa de rotina, de disciplina, de limite. Solange mordeu a língua. Queria falar, mas sabia que não era seu lugar. Genoveva havia deixado isso muito claro desde o primeiro dia de trabalho. A 17ª babá disse que Felipe não é normal. Genoveva riu com desdém. Normal? Como se ela soubesse alguma coisa. O menino só precisa aprender que não pode fazer escândalo toda vez que algo não sai do jeito que ele quer. Senhora Montenegro, Solange se arriscou. E se ele realmente estiver tentando comunicar alguma coisa? Às vezes, as crianças pequenas não sabem expressar o que sentem. Genoveva a olhou com frieza. Solange, você foi contratada para limpar, não para dar opinião sobre criação de filhos. Aliás, quantos filhos você tem mesmo? A pergunta atingiu Solange como um soco no estômago. Eu tive um filho, senhora. Teve? Genoveva arqueou uma sobrancelha. E onde ele está agora? Ele morreu. Solange respondeu com a voz embargada. Ah! Genoveva fez uma expressão de falsa compaixão. Então você não tem experiência real com criação de filhos, tem? Um filho que morreu pequeno não conta como experiência, querida. Solange sentiu as lágrimas queimando nos olhos, mas conseguiu controlá-las.
Desculpe, senhora Montenegro. Não era minha intenção incomodar, pois é melhor que não incomode mesmo. Genoveva se levantou da poltrona. Felipe é um Montenegro. Vai ser educado como um Montenegro, com disciplina, ordem e respeito. Não vou permitir que essa frescura continue. Naquele momento, Felipe começou a chorar lá em cima novamente. Era um choro baixo, cansado, mas constante. Genoveva revirou os olhos. Está vendo? Ela apontou para o teto. Ele sabe que a babá foi embora e já está fazendo drama para chamar atenção. Isso é manipulação pura. Solange sabia que não era manipulação. Era uma criança assustada e confusa que não entendia por que as pessoas que cuidavam dele sempre iam embora. Era um menino que estava tentando entender um mundo que parecia hostil demais para ele. Quando Silas era pequeno, Genoveva continuou caminhando pela sala. Ele também tentou fazer esses escândalos. Sabe o que eu fiz? Deixei ele chorar até cansar. Uma semana depois, ele já tinha aprendido que birra não funcionava comigo. E funcionou? Solange perguntou, curiosa apesar de si mesma. Claro que funcionou. Hoje Silas é um homem de sucesso, responsável, que sabe o valor do trabalho duro. Ele não perdeu tempo com esse papo moderno de expressar sentimentos e outras bobagens. Solange pensou no Silas que ela conhecia. Um homem que trabalhava 16 horas por dia, que mal falava com o próprio filho, que parecia carregar o peso do mundo nos ombros. Será que ele realmente havia aprendido ou apenas havia desistido de pedir ajuda? Felipe vai aprender da mesma forma, Genoveva disse com determinação. Não vou permitir que ele cresça mimado e fraco. Essa casa precisa de ordem e eu vou garantir que ela tenha. Do andar de cima, o choro de Felipe ficou mais alto. Genoveva suspirou irritada e subiu as escadas. Felipe Montenegro, gritou ela. Pare com esse escândalo agora mesmo. Você vai ficar aí até aprender a se comportar como um menino educado. O choro ficou mais desesperado. Solange apertou o pano de limpeza entre as mãos, sentindo uma raiva crescer dentro do peito. Aquela mulher estava negligenciando uma criança de 2 anos e achava que estava educando. O telefone da mansão tocou às 8 da noite. Solange estava terminando de limpar a cozinha quando ouviu a voz tensa de Silas Montenegro ecoando pelo viva-voz. Genoveva havia atendido na sala de estar e, como sempre, falava alto o suficiente para toda a casa ouvir. Mãe, a Carla ligou para minha secretária, disse Silas. Sua voz soava cansada, derrotada. Ela desistiu mesmo? Mais uma fraca, Genoveva respondeu com desdém. Não aguentou nem 3 semanas. Ficou inventando que Felipe não é normal, que ele tem problemas. Bobagem. Solange parou de lavar a louça para ouvir melhor. Conseguia sentir a frustração de Silas, mesmo através do telefone. Mãe, já são 17 babás, ele disse, e havia algo próximo ao desespero em sua voz. 17, todas profissionais experientes, todas com ótimas referências. Talvez devêssemos considerar que o que, Silas? Genoveva o interrompeu. Que tem algo errado com seu filho? Não diga bobagem. O menino só precisa de disciplina. Essas mulheres modernas é que não sabem educar criança. Houve um silêncio longo do outro lado da linha. Solange podia imaginar Silas no escritório, provavelmente passando a mão pelos cabelos como fazia quando estava estressado. Ela já o havia visto fazer isso algumas vezes quando chegava em casa muito tarde. Contrate a 18ª, ele disse finalmente. Pague o dobro se for preciso. Eu não tenho tempo para lidar com isso agora. Estamos fechando o contrato do shopping na Barra Funda e... Trabalho, Genoveva bufou. Seu pai nunca foi assim. Ele sabia equilibrar família e negócios. Meu pai também não criou um filho sozinho depois de perder a esposa. Silas rebateu com uma dureza que fez Solange se arrepiar. O silêncio que se seguiu foi pesado. Genoveva limpou a garganta antes de responder.
Eu estou ajudando, Silas. Quem você acha que está cuidando de Felipe enquanto você trabalha 15 horas por dia? Quem está entrevistando essas babás inúteis? Quem está mantendo esta casa funcionando? Eu sei, mãe, eu sei, e eu agradeço. Silas suspirou. É só que, às vezes eu me pergunto se não estou falhando com ele, se não deveria estar mais presente. Solange sentiu o coração apertar. Ela conseguia ouvir a culpa na voz dele, a mesma culpa que ela carregava todos os dias. A diferença é que ele ainda tinha tempo de mudar as coisas. Você está trabalhando para dar um futuro para seu filho, Genoveva disse com firmeza. Isso é ser um bom pai. Luciana entenderia. Não mencione Luciana. A voz de Silas ficou gelada. Por favor. Está bem, Genoveva recuou. Vou ligar para a agência amanhã cedo. Vou pedir para mandarem alguém mais experiente, mais rígida. Alguém que não se deixe intimidar por uma criança de 2 anos. Tudo bem, Silas concordou, mas não parecia convencido. Eu tenho que desligar. Ainda tenho relatórios para revisar. Silas, Genoveva chamou antes que ele desligasse. Você precisa confiar em mim. Eu criei você, não criei? E você se tornou um homem de sucesso. Felipe também vai ficar bem. Tchau, mãe! A ligação se encerrou e Solange voltou a lavar a louça com movimentos mecânicos. Mas sua mente estava longe dali. Estava pensando em Silas, trabalhando até tarde enquanto seu filho chorava em casa. Estava pensando em Felipe, que ia dormir todas as noites sem ver o pai. Estava pensando em Genoveva, que acreditava sinceramente que estava fazendo certo. E estava pensando em Pedro. Se ela tivesse tido mais dinheiro, teria levado Pedro em médicos particulares. Se tivesse tido mais conhecimento, teria insistido mais para que alguém a levasse a sério. Se tivesse tido mais tempo, talvez tivesse descoberto o que estava errado antes que fosse tarde demais. Mas Felipe tinha tudo isso. Tinha dinheiro, tinha acesso aos melhores profissionais, tinha tempo. O que ele não tinha era alguém que realmente o escutasse, alguém que entendesse que seus gritos não eram birra, mas desespero. Solange terminou de guardar a louça e subiu para pegar suas coisas. Passaria pela porta do quarto de Felipe, como sempre fazia antes de ir embora. O menino estava dormindo, mas mesmo dormindo, seu rosto mostrava sinais de tensão. Suas mãozinhas estavam fechadas em punhos, e ele fazia pequenos sons, como se estivesse tendo pesadelos. Eu vou te ajudar. Ela sussurrou tão baixo que mal conseguiu ouvir a própria voz. Eu não consegui salvar meu Pedro, mas vou encontrar um jeito de te ajudar. Não sabia como ainda, mas sabia que precisava tentar. Na manhã seguinte, às 9 horas em ponto, a 18ª babá chegou à mansão Montenegro. Solange estava limpando as janelas da sala quando viu o táxi parar em frente ao portão. Uma mulher jovem, de aproximadamente 25 anos, desceu com uma mala pequena e uma bolsa grande cheia de brinquedos coloridos. Deve ser a Marina, murmurou Solange para si mesma, lembrando-se do nome que havia ouvido Genoveva mencionar no telefone com a agência. Marina Silva tinha cabelos cacheados, presos em um rabo de cavalo, e usava roupas coloridas que contrastavam com a sobriedade da mansão. Quando Genoveva abriu a porta, Solange conseguiu ouvir a conversa da sala onde estava. Senhora Montenegro, sou Marina Silva, da agência Cuidar Bem, disse a jovem com um sorriso sincero. Vim para cuidar do Felipe. Entre. Genoveva respondeu secamente, examinando a moça dos pés à cabeça. Espero que você seja mais competente que as outras 17 que passaram aqui. Marina entrou, olhando ao redor com curiosidade. Nossa, que casa bonita! E onde está o Felipe? Ainda está dormindo, graças a Deus. Genoveva caminhou em direção à sala. Preciso deixar algumas regras bem claras antes de você começar. Solange continuou limpando as janelas, mas prestava atenção em cada palavra. Marina se sentou no sofá, tirando um bloco de anotações da bolsa. Pode falar, senhora Montenegro. Estou aqui para aprender. Primeira regra. Genoveva começou levantando um dedo.
Felipe não pode ser pegado no colo toda hora. Criança mimada vira adulto fraco. Ele só deve ser pego quando for absolutamente necessário. Marina parou de escrever e olhou para Genoveva com surpresa. Mas, senhora, ele tem apenas 2 anos. Nessa idade, o contato físico é muito importante para o desenvolvimento emocional. Bobagem! Genoveva bateu a mão na mesa de centro. Isso é conversa moderna. Felipe precisa aprender a ser independente desde cedo. Entendo sua preocupação. Marina tentou argumentar diplomaticamente. Mas estudos mostram que crianças que recebem afeto físico adequado desenvolvem melhor autoestima e... Estudos. Genoveva revirou os olhos. Eu criei meu filho sem ficar lendo estudo e ele se tornou um homem de sucesso. Segunda regra, horários rígidos. Felipe come às 8, 12 e 18 horas. Nem 1 minuto antes, nem 1 minuto depois. Marina anotou, mas fez uma careta de preocupação. E se ele estiver com fome fora desses horários? Então ele aprende a esperar. Disciplina é fundamental. Naquele momento, Felipe começou a chorar lá em cima. Não era um choro forte como os da véspera, mas um chorinho baixo e contínuo. Marina se levantou instintivamente. Posso ir ver como ele está? Deixe chorar, Genoveva disse com firmeza. Ele está testando você. Se você subir correndo toda vez que ele chorar, vai criar um péssimo hábito. Marina hesitou, claramente desconfortável. Mas talvez ele esteja com fome, ou com a fralda suja, ou... Terceira regra, Genoveva a interrompeu. Nada de brinquedos barulhentos ou coloridos demais. Felipe precisa aprender a se entreter com coisas simples, e nada de música alta ou brincadeiras agitadas. Esta é uma casa séria. Solange viu Marina olhar para sua bolsa cheia de brinquedos educativos e suspirar. A jovem havia chegado preparada com materiais modernos para estimulação sensorial, mas Genoveva estava destruindo todas as suas estratégias antes mesmo de ela conhecer a criança. Senhora Montenegro, Marina tentou mais uma vez. Eu trouxe alguns brinquedos especiais que ajudam crianças com dificuldades de comunicação. São feitos especialmente para... Não quero esses brinquedos sujos entrando na minha casa. Genoveva se levantou rapidamente. Felipe tem brinquedos suficientes. Brinquedos educativos, adequados para um menino de boa família. O choro de Felipe ficou mais alto. Marina olhou para o teto com preocupação evidente. Por favor, posso pelo menos ver como ele está. É meu primeiro dia e eu gostaria de conhecê-lo. Genoveva suspirou irritada. Está bem, mas lembre-se das regras, nada de mimos. As duas subiram as escadas e Solange aproveitou para se aproximar da escada de serviço para ouvir melhor. Podia ouvir as vozes abafadas vindo do quarto de Felipe. Oi, Felipe, disse Marina com voz doce. Eu sou a Marina, vim brincar com você. O choro parou por um momento, como se Felipe estivesse avaliando a nova pessoa. Depois recomeçou, mais baixo. Ele está com a fralda suja, disse Marina. Posso trocá-lo? Claro, mas seja rápida e nada de ficar conversando com ele durante a troca. Isso só incentiva a dependência. Solange ouviu Marina suspirar baixinho. A jovem claramente não concordava com os métodos de Genoveva, mas precisava do emprego. Solange conhecia bem essa situação. Ela também precisava do emprego e por isso engolia muitas coisas que gostaria de falar. Depois de alguns minutos, elas desceram. Marina parecia abatida. Ele é um menino lindo, disse ela, tentando soar positiva. Tem olhos muito expressivos. Sim, puxou aos Montenegro, Genoveva respondeu com orgulho. Agora vou te mostrar a rotina do banho. Felipe toma banho às 17 horas em ponto. Água morna, sabonete neutro, 5 minutos no máximo. Nada de ficar brincando na água.
Solange balançou a cabeça em silêncio. Marina havia chegado cheia de energia e estratégias modernas para ajudar Felipe, mas Genoveva estava sistematicamente destruindo todas as possibilidades antes mesmo de darem uma chance. Era como assistir um acidente em câmera lenta, e Felipe seria o maior prejudicado. 3 dias depois, Marina estava tentando desesperadamente seguir todas as regras de Genoveva. A jovem babá havia chegado cheia de esperanças e métodos modernos, mas agora se sentia completamente perdida. Felipe continuava tendo crises diárias e Genoveva insistia que era apenas falta de disciplina. Era meio-dia de quinta-feira, quando tudo chegou ao limite. Marina havia preparado o almoço de Felipe exatamente como Genoveva ordenara. Papinha de legumes, servida na cadeira de alimentação da sala de jantar, sob a luz forte do lustre de cristal. "Felipe, hora do almoço", Marina disse, colocando o menino na cadeira alta. Ele imediatamente começou a se debater, tentando escapar. "Não, Felipe", ela disse, prendendo o cinto de segurança. "Você precisa comer sentadinho, como um menino educado." Genoveva apareceu na porta, observando a cena com olhos críticos. "Isso mesmo, Marina. Ele precisa aprender que não pode fazer o que quer." O tecido áspero da cadeira estava irritando a pele sensível de Felipe. A luz do lustre batia diretamente nos seus olhos. O cheiro forte da papinha de legumes invadia suas narinas. Era sensação demais para processar ao mesmo tempo. "Não, não, não!" Felipe gritou, começando a se debater violentamente na cadeira. "Ele está dizendo não para a comida", Marina interpretou. "Talvez devêssemos tentar outro alimento." "Absolutamente não!" Genoveva se aproximou. "Ele come o que está no prato ou não come nada. Não vamos criar um tirano." Marina tentou colocar uma colherada na boca de Felipe, mas ele virou o rosto e bateu a mão no prato, derrubando papinha por toda a mesa. "Felipe Montenegro", Genoveva elevou a voz. "Isso não se faz. Você vai ficar aí até aprender a se comportar." A combinação do grito alto, da luz forte, do tecido áspero e do cheiro intenso criou uma sobrecarga sensorial insuportável para Felipe. Ele começou a berrar com uma intensidade que cortava o ar como uma sirene. "Meu Deus", Marina murmurou, vendo o menino se debater com uma força impressionante. "Ele está se machucando." Felipe começou a arranhar o próprio rosto com as unhas pequenas, deixando marcas vermelhas nas bochechas. Seus gritos não eram de birra, eram de pânico puro. "Para com esse escândalo!" Genoveva gritou ainda mais alto. "Você vai parar agora mesmo." Mas Felipe não conseguia parar. A cada grito de Genoveva, sua agitação aumentava. Ele começou a bater a cabeça para trás, contra o encosto da cadeira, com tanta força que Marina temeu que ele se machucasse seriamente. "Senhora Montenegro, por favor", Marina implorou. "Ele está se machucando. Precisamos tirá-lo daí. Se você tirá-lo agora, ele vai aprender que pode conseguir o que quer fazendo drama." Genoveva respondeu friamente. "Deixe ele chorar até cansar." Felipe continuou se debatendo, arranhando o rosto cada vez mais fundo. Seus gritos ficaram roucos, mas ele não conseguia parar. Solange estava limpando a cozinha ao lado quando ouviu a mudança no tom do choro. Não era mais raiva ou frustração. Era terror absoluto. Era o mesmo som que Pedro fazia quando estava em pânico total. Ela largou o pano de limpeza e correu para a porta da sala de jantar. A cena que viu a fez gelada. Felipe estava preso na cadeira, com o rosto ferido pelos próprios arranhões, chorando e soluçando num desespero que parecia vir de algum lugar muito profundo. Marina estava paralisada ao lado da mesa, com lágrimas descendo pelo rosto. "Eu não sei o que fazer", ela sussurrou para Solange. "Ele está se machucando, mas ela não deixa eu tirar ele daí." "Ele precisa de disciplina", Genoveva gritou por cima dos gritos de Felipe. "Vocês duas são fracas. É assim que se criam adultos fracos."
Felipe bateu a cabeça mais uma vez, com tanta força que a cadeira balançou. Meu Deus! Solange murmurou, sentindo o coração disparar. Ele está se machucando de verdade. Solange! Genoveva se virou para ela com olhos flamejantes. Volte para a cozinha, isso não é da sua conta. Mas Solange não conseguia se mover. Estava vendo Pedro naquela cadeira. Estava vendo seu filho se machucando enquanto os adultos ao redor não entendiam que ele estava pedindo socorro da única forma que sabia. Felipe soltou um grito particularmente agudo e dessa vez havia algo diferente nele. Não era apenas desespero. Era como se ele estivesse perdendo a conexão com a realidade, entrando em um estado de pânico onde só existia dor e confusão. Para! Marina gritou, não aguentando mais. Eu não consigo assistir isso. Então você é fraca como todas as outras. Genoveva retrucou. Pode ir embora também. Felipe continuou gritando, mas agora seus movimentos estavam ficando mais descoordenados. Suas forças estavam se esgotando, mas o pânico não diminuía. Solange sentiu algo se partir dentro do peito. Não importava mais as consequências. Não importava mais seu emprego. Uma criança estava sofrendo e ela sabia exatamente o que Felipe estava sentindo. Ela deu um passo em direção à mesa. Onde você pensa que vai? Genoveva gritou quando viu Solange se aproximando da mesa. Solange parou por um segundo, olhando diretamente nos olhos da matriarca. Vou ajudar essa criança. Ela disse com uma firmeza que surpreendeu a si mesma. Você não vai tocar no meu neto. Genoveva avançou em direção a ela. Volte para seu lugar. Mas Solange não recuou. Felipe estava gritando de uma forma que ela conhecia muito bem. Era o grito de uma criança que estava se afogando em sensações que não conseguia processar. Era o grito que Pedro fazia antes de desmaiar de exaustão. Ele não está fazendo birra, Solange disse, passando por Marina, que continuava paralisada. Ele está em pânico, não consegue controlar o que está sentindo. Besteira! Genoveva tentou bloquear o caminho de Solange. Ele só está testando os limites. Se você ceder agora, vai estragar todo o progresso. Felipe bateu a cabeça mais uma vez, com força suficiente para fazer a cadeira balançar perigosamente. Dessa vez, o som foi diferente, mais pesado, mais preocupante. Sai da frente, Solange disse, empurrando Genoveva gentilmente, mas com determinação. Esse menino pode se machucar seriamente. Não ouse me empurrar! Genoveva gritou, tentando agarrar o braço de Solange. Você é só uma faxineira, não tem direito de... Tenho direito de não assistir uma criança se machucando. Solange se soltou e chegou até Felipe. O menino estava com o rosto vermelho e inchado de tanto chorar. Os arranhões sangravam e havia uma pequena marca vermelha na testa, onde ele havia batido a cabeça. Seus olhinhos estavam vidrados, como se ele não estivesse mais vendo o mundo ao redor. Felipe, Solange disse suavemente, começando a destravar o cinto de segurança. Está tudo bem, amor. Tia Solange está aqui. Não tira ele daí, Genoveva berrou, tentando puxar Solange para longe da cadeira. Você vai estragar tudo. Marina finalmente reagiu, colocando-se entre Genoveva e Solange. Por favor, senhora Montenegro, ela disse com a voz trêmula. Deixa ela tentar. Eu não consigo mais ver ele assim. Genoveva ficou furiosa. Vocês duas vão ser demitidas. Vou ligar para a polícia. Ninguém toca no meu neto sem minha permissão. Mas Solange já havia tirado Felipe da cadeira. O menino continuava gritando, mas agora ela podia sentir todo o seu corpinho tremendo de tensão. Estava rígido como uma tábua, com todos os músculos contraídos. Shhh, meu amor, ela sussurrou, segurando-o firmemente contra o peito. Eu sei o que você está sentindo. Eu sei que dói. Felipe se debatia nos braços dela, mas Solange não o soltou. Ela conhecia aquele tipo de crise. Sabia que toque suave seria como fogo para ele naquele momento. Ele precisava de pressão firme.
de contenção segura. Solte meu neto agora mesmo. Genoveva avançou novamente, tentando arrancar Felipe dos braços de Solange. Não, Solange disse, se afastando da mulher. Ele precisa se acalmar primeiro. Felipe continuava gritando, mas seus movimentos estavam ficando menos frenéticos. A pressão firme dos braços de Solange estava começando a dar a ele a sensação de segurança que seu sistema nervoso desesperadamente precisava. Você não sabe o que está fazendo, Genoveva gritou. Vai machucar ele. Quem estava machucando ele era você. Solange respondeu, ainda segurando Felipe firmemente, forçando ele a ficar numa cadeira que causa dor, debaixo de uma luz que machuca os olhos dele, berrando quando ele já estava em pânico. Como ousa me culpar? Genoveva ficou vermelha de raiva. Eu estou tentando educar essa criança, fazer dele um homem de respeito. Felipe estava começando a se cansar de tanto chorar, mas ainda estava rígido de tensão. Solange sabia que precisava fazer algo mais, algo que ela havia aprendido com Pedro nos últimos dias antes de perdê-lo. Ela olhou para Felipe, depois para Genoveva, depois para Marina. Todas as duas estavam esperando para ver o que ela faria a seguir. Solange respirou fundo. O que estava prestes a fazer pareceria loucura para qualquer pessoa que não entendesse transtornos sensoriais. Mas ela sabia que era a única chance de Felipe se acalmar. Confie em mim, ela sussurrou para Felipe, ajustando-o em seus braços. E então, ignorando os gritos de protesto de Genoveva, Solange fez algo que ninguém esperava. Solange segurou Felipe firmemente, ajustando-o em uma posição segura em seus braços. O menino ainda estava gritando, mas ela podia sentir que sua tensão muscular estava um pouco menor. Precisava de mais. Precisava de algo que seu sistema nervoso sobrecarregado pudesse processar de forma positiva. O que você está fazendo? Marina perguntou, vendo Solange se posicionar no meio da sala de jantar. Confiem em mim, Solange disse, olhando diretamente para Felipe. Eu sei o que preciso fazer. Genoveva avançou mais uma vez. Você vai soltar meu neto agora mesmo? Não vou permitir que... Mas Solange se virou dando as costas para Genoveva e fez algo que deixou todas as pessoas na sala completamente chocadas. Ela jogou Felipe para cima. Não foi um movimento súbito ou perigoso. Foi controlado, rítmico, seguro. Suas mãos nunca perderam o controle e ela o pegou de volta num abraço firme e protetor. Meu Deus! Genoveva berrou. Você ficou louca! Larga meu neto! Marina ficou paralisada, com as mãos na boca. Solange, o que você está fazendo? Mas algo extraordinário estava acontecendo. Felipe havia parado de gritar, completamente. O silêncio na sala era tão repentino e absoluto que parecia impossível. Felipe, que segundos antes estava berrando de desespero, agora estava olhando diretamente para Solange com olhos arregalados de surpresa. Não pode ser, Marina sussurrou. Solange repetiu o movimento, jogando Felipe para cima novamente com a mesma precisão e cuidado. Dessa vez, quando o pegou de volta, ela viu algo que não via há meses. Felipe sorriu. Foi só um pequeno sorriso, hesitante, mas estava lá. Como? Genoveva murmurou incrédula. Como ele parou de chorar? Solange fez o movimento pela terceira vez. O rosto de Felipe, que estava roxo de tanto chorar, começou a relaxar. A tensão deixou seus músculos pequenos. E então aconteceu algo que ninguém na casa havia ouvido há muito tempo. Felipe riu. Não foi uma risadinha baixa. Foi uma gargalhada alta, cristalina, pura. O som ecoou pela sala de jantar e se espalhou por toda a mansão como uma música que há muito tempo havia sido esquecida. Meu Deus! Marina disse com lágrimas nos olhos. Ele está rindo. Ele está realmente rindo. Solange continuou o movimento e Felipe continuou rindo. Cada vez que ela o jogava para cima, ele antecipava o movimento e ria ainda mais alto.
Era como se todo o estresse e tensão acumulados estivessem sendo liberados através daquelas gargalhadas. Eu não entendo, Genoveva disse, visivelmente abalada. Como pode ser? Ele estava tendo uma crise terrível. Ele estava sentindo tudo ao mesmo tempo e o corpinho dele não sabia o que fazer com tanta coisa. Solange explicou, sem parar o movimento. Luz forte, barulho, cheiro, tudo machucava. Esse balanço ajuda o cérebro dele a se acalmar e a entender melhor o que está acontecendo. Felipe estava radiante. Seus olhinhos brilhavam e ele estendia os bracinhos toda vez que Solange se preparava para jogá-lo para cima, antecipando o movimento com prazer evidente. Mais! Ele disse, a primeira palavra clara que havia falado em semanas. Mais! Naquele exato momento, a porta da frente se abriu. Silas Montenegro entrou na mansão, vindo direto do escritório. Havia saído mais cedo porque a secretária havia mencionado que a 18ª babá parecia estar tendo dificuldades. Ele estava se preparando mentalmente para encontrar mais uma babá em lágrimas, mais uma desistência, mais uma conversa difícil com a mãe sobre como encontrar alguém que conseguisse lidar com Felipe. Mas quando entrou na sala de jantar, o que viu o deixou completamente paralisado. Solange, a faxineira, estava no meio da sala jogando seu filho para o ar. Felipe, seu filho que não parava de chorar, que nenhuma babá conseguia acalmar, que era considerado problemático e difícil, estava rindo. Rindo de verdade, com uma alegria que Silas não via desde que Luciana havia morrido. O mundo parou para Silas naquele momento. Era como se tudo que ele acreditava sobre seu filho, sobre a situação, sobre a vida, tivesse mudado completamente em questão de segundos. Papai! Felipe gritou ao vê-lo, estendendo os bracinhos em direção ao pai. Papai, olha, voando! Silas ficou imóvel na porta, tentando processar o que estava vendo. Seu filho estava feliz, realmente feliz. E quem havia conseguido isso não foi nenhuma das 17 babás profissionais, mas a faxineira que todos ignoravam. Como? Foi a única palavra que conseguiu sussurrar. Silas Montenegro ficou imóvel na porta da sala de jantar, tentando compreender a cena diante de seus olhos. Felipe estava nos braços de Solange, rindo como ele nunca havia visto antes. O som da risada de seu filho ecoava pela casa, substituindo os gritos de desespero que se tornaram a trilha sonora constante de sua vida. Papai! Papai! Felipe estendeu os bracinhos na direção do pai, com os olhos brilhando de alegria. Silas deu alguns passos vacilantes em direção a eles, ainda processando o que estava acontecendo. Felipe! Ele chamou suavemente. Você está bem? Estou voando, papai. Felipe riu novamente quando Solange repetiu o movimento. Silas! Genoveva finalmente reagiu, correndo em direção ao filho. Graças a Deus você chegou. Essa mulher ficou louca. Ela está jogando Felipe para o ar. Chama a polícia. Mas Silas não conseguia tirar os olhos de Felipe. Seu filho, que chorava constantemente, que se debatia, que arranhava o próprio rosto, estava completamente calmo e feliz nos braços de Solange. Mãe, ele disse sem olhar para Genoveva, Felipe não está chorando. Isso é porque ela o assustou. Genoveva insistiu. Ela fez algo perigoso, precisa ser presa. Marina, que havia permanecido em silêncio, se aproximou de Silas. Senhor Montenegro, ela disse com a voz ainda trêmula. Felipe estava tendo uma crise terrível. Estava se machucando, arranhando o rosto. Nada que fizemos funcionou, mas quando Solange pegou ele, foi como mágica. Silas finalmente conseguiu se mover. Se aproximou de Solange e Felipe, observando de perto o rosto do filho. Havia pequenos arranhões nas bochechas, evidência da crise que havia passado, mas seus olhos estavam claros e alertas. Como você fez isso? Ele perguntou para Solange. Solange parou o movimento e segurou Felipe firmemente contra o peito. O menino se aninhou nela, completamente relaxado. Senhor Silas, ela começou com cuidado.
Felipe não estava fazendo birra, ele estava sofrendo. Sofrendo como? Ele tem sensibilidade sensorial extrema, Solange explicou. A luz forte machuca os olhos dele. Barulhos altos causam dor. Tecidos ásperos irritam a pele. Quando tudo isso acontece ao mesmo tempo, é como se o cérebro dele não conseguisse processar. Ele entra em pânico. Silas olhou para o filho, que agora brincava calmamente com os botões da blusa de Solange. E esse movimento que você fez, esse abraço bem firme e esse balanço ajudam o corpo dele a se sentir seguro, ela respondeu. É como se o cérebro dele estivesse todo bagunçado e agora, aos poucos, tudo começa a se ajeitar por dentro. Besteira! Genoveva explodiu. Isso é conversa moderna. O menino só precisava de disciplina. Não! Silas se virou para a mãe com uma firmeza que ela nunca havia visto antes. Não era disciplina. Olha para ele, mãe. Quando foi a última vez que você viu Felipe assim, calmo e feliz? Genoveva ficou sem resposta. Realmente, ela não conseguia se lembrar de ter visto o neto tão tranquilo. Silas se virou novamente para Solange. Como você sabia disso? Como você sabia o que fazer? Solange respirou fundo. Era hora de contar a verdade. Porque eu tive um filho com os mesmos sintomas, Sr. Silas. E eu perdi ele porque ninguém entendeu a tempo. O silêncio que se seguiu foi pesado. Felipe continuava brincando tranquilamente, alheio à conversa dos adultos. Você teve um filho? Silas perguntou suavemente. Pedro, Solange respondeu com a voz embargada. Ele morreu com 2 anos. Tinha exatamente os mesmos sintomas de Felipe. As mesmas crises, a mesma sensibilidade. Mas todo mundo dizia que era birra, que eu estava mimando ele. Quando finalmente encontrei um médico que levou a sério, já era tarde demais. Lágrimas começaram a descer pelo rosto de Solange. Quando vi Felipe pela primeira vez, vi meu Pedro. Sabia exatamente o que ele estava tentando comunicar. Mas eu sou só a faxineira. Ninguém ia me ouvir. Papai! Felipe chamou, estendendo os bracinhos. Colo! Silas pegou o filho no colo e, para sua surpresa, Felipe se aninhou tranquilamente contra seu peito. Não se debateu, não chorou. Apenas ficou ali, calmo e confiante. Meu Deus! Silas murmurou, sentindo lágrimas nos próprios olhos. O tempo todo, ele só estava pedindo ajuda. Silas! Genoveva tentou se aproximar. Você não pode acreditar nessa... Chega! Silas explodiu, fazendo Felipe se assustar um pouco no colo. Ele rapidamente baixou a voz. Chega, mãe! Quantas babás já desistiram? 17, todas profissionais, todas com experiência. E em 5 minutos, Solange conseguiu fazer o que nenhuma delas conseguiu. Ele olhou diretamente nos olhos da mãe. Você estava machucando meu filho. Pode não ter sido intencional, mas estava. E eu deixei acontecer porque confiei cegamente em você. Silas, eu só queria o melhor para ele. Genoveva começou a chorar. Eu sei, mãe, mas você estava errada. Nós estávamos errados. Silas se virou para Solange, que ainda estava parada no meio da sala, incerta sobre o que aconteceria a seguir. Solange, ele disse com voz firme, eu quero que você cuide do Felipe, não como faxineira, como tutora dele. Senhor Silas, ela começou. Por favor, ele a interrompeu. Você salvou meu filho hoje. Pode salvá-lo todos os dias. Felipe levantou a cabecinha do peito do pai e olhou para Solange e sorriu. Solange fica? Ele perguntou com sua vozinha baixa. Se você quiser, amor, ela respondeu, sentindo o coração se encher de esperança. Se você quiser, eu fico. Quero, Felipe disse simplesmente, estendendo os bracinhos para ela. E naquele momento, uma nova família começou a se formar. 6 meses depois, a vida na mansão Montenegro havia se transformado completamente. Solange não era mais a faxineira, mas oficialmente a cuidadora e tutora de Felipe. Silas havia reduzido drasticamente suas horas de trabalho para estar mais presente,
e Genoveva havia se mudado para um apartamento próprio após uma conversa dolorosa, mas necessária. Era uma manhã de sábado quando Silas desceu para o café da manhã e encontrou Felipe sentado à mesa da cozinha, comendo tranquilamente enquanto Solange preparava um bolo. A cena o fez parar na porta, como acontecia frequentemente nos últimos meses. "Bom dia, papai!" Felipe correu para abraçá-lo. Agora, aos 2 anos e meio, ele falava claramente e raramente tinha as crises sensoriais devastadoras do passado. "Bom dia, meu amor!" Silas o pegou no colo, dando beijos no rostinho. "Como você dormiu?" "Bem, sonhei que estava voando com a tia Solange." Felipe riu, fazendo referência ao movimento que havia se tornado seu favorito nos momentos de estresse. "Que bom!" Silas sorriu, olhando para Solange. "E nossa Solange, como dormiu?" "Muito bem," ela respondeu. Felipe dormiu a noite toda. Está ficando cada vez melhor em se autorregular. Com a ajuda de uma terapeuta ocupacional especializada em integração sensorial, Felipe havia aprendido a identificar quando estava ficando sobrecarregado e a pedir ajuda antes das crises ficarem incontroláveis. A casa havia sido adaptada com luzes mais suaves, tecidos macios e cantos calmos onde ele podia se refugiar quando precisasse. "Papai," Felipe disse ainda no colo do pai, "hoje a vovó vem?" "Vem sim," Silas confirmou. "Ela vai almoçar com a gente." Genoveva visitava uma vez por semana, sempre acompanhada por Solange. Os encontros haviam sido difíceis no início, mas gradualmente a matriarca havia começado a entender e aceitar as necessidades especiais do neto. Ela havia até feito um curso sobre transtornos sensoriais. "Vovó vai me dar colo?" Felipe perguntou esperançoso. "Vai sim," Solange respondeu da cozinha. "Ela está aprendendo a dar colos gostosos igual você gosta." O telefone tocou e Silas atendeu. Era Genoveva. "Silas, meu filho." Sua voz soava diferente agora, mais suave. "Posso chegar mais cedo hoje?" "Trouxe um presente para Felipe." "Claro, mãe. Você sabe que é sempre bem-vinda." "É um brinquedo que vi numa loja especializada," ela explicou com orgulho. "A vendedora disse que é ótimo para crianças como Felipe." Silas sorriu. Ver sua mãe se esforçando genuinamente para entender e ajudar Felipe era uma das coisas mais gratificantes de todo esse processo. "Ela está vindo mais cedo," ele contou para Solange depois de desligar. "Que bom," Solange sorriu. "Felipe fica feliz quando vê ela." Era verdade. Apesar de tudo que havia acontecido, Felipe havia perdoado a avó com a simplicidade natural das crianças. Agora que Genoveva se relacionava com ele de forma respeitosa e carinhosa, ele a recebia com alegria. "Solange," Silas disse enquanto Felipe brincava com seus brinquedos sensoriais na sala, "preciso te dizer uma coisa." "O que foi?" ela perguntou um pouco preocupada. "Quero adotar você oficialmente como mãe do Felipe." Solange largou a espátula surpreendida. "Senhor Silas." "Silas," ele a corrigiu gentilmente. "Você salvou meu filho, Solange. Nos salvou como família. Felipe te chama de mãe, te ama como mãe e você o ama como filho. Quero que isso seja oficial." Lágrimas começaram a descer pelo rosto de Solange. Eu não sei o que dizer." "Diz que aceita." Felipe apareceu na porta da cozinha, tendo ouvido a conversa. "Você vai ser minha mãe de verdade?" Solange se ajoelhou e abriu os braços. Felipe correu para ela, se aninhando em seu peito. "Eu já sou sua mãe de verdade, amor," ela sussurrou. "Mas seria uma honra ser oficialmente." "Então é sim?" Silas perguntou. "É sim," ela respondeu, abraçando Felipe mais forte. Naquele momento, a campainha tocou. Genoveva havia chegado, carregando uma sacola colorida. "Vovó!" Felipe correu para recebê-la. "Oi, meu amor!" Ela o pegou no colo cuidadosamente, do jeito que havia aprendido que ele gostava. "Como está, meu netinho lindo?" "Estou feliz," Felipe respondeu. "Solange vai ser minha mãe de verdade." Genoveva olhou para Solange e pela primeira vez desde que se conheceram, sorriu genuinamente para ela. Que notícia maravilhosa!
Ela disse: Felipe não poderia ter uma mãe melhor. Obrigada, Genoveva. Solange respondeu, usando o primeiro nome como haviam combinado meses atrás. Na verdade, Genoveva continuou, eu que deveria agradecer. Você salvou meu neto e me ensinou que amar de verdade às vezes significa reconhecer quando estamos errados e mudar. Silas observou sua família reunida na cozinha e sentiu uma paz profunda. Felipe estava feliz e saudável. Solange havia encontrado uma nova chance de maternidade. Genoveva havia aprendido a amar de forma mais sábia, e ele próprio havia descoberto que ser pai não significava apenas prover, mas estar presente e entender verdadeiramente seu filho. Papai, Felipe o chamou. Posso voar um pouquinho? Claro que pode. Silas sorriu, pegando o filho no colo e fazendo o movimento que Solange havia ensinado. Felipe riu alto e o som ecoou pela casa, que agora estava cheia de amor e compreensão. 1 ano havia se passado desde que Solange salvou Felipe daquela crise terrível na sala de jantar. A mansão Montenegro agora respirava vida e alegria. Sons que haviam sido estranhos por tanto tempo. Era uma manhã de domingo ensolarada, quando Felipe, agora com 3 anos e meio, correu pelo jardim perseguindo borboletas. Suas risadas ecoavam pelo ar enquanto Solange o observava da varanda. Mamãe Solange! Ele gritou, usando o nome que havia escolhido para ela. Olha, a borboleta amarela! Que linda, meu amor! Ela respondeu sorrindo. Felipe havia aprendido a se comunicar claramente e raramente tinha crises sensoriais. Quando aconteciam, sabia pedir ajuda antes que ficassem incontroláveis. Silas saiu de casa carregando uma bandeja com suco e biscoitos. Ele havia vendido parte da empresa para se dedicar mais à família e agora trabalhava apenas meio período. A mudança havia sido a melhor decisão de sua vida. Hora do lanche, filho! Ele chamou. Felipe correu em direção ao pai, mas parou no meio do caminho quando ouviu o som de um carro chegando. Era Genoveva, que agora visitava todo domingo para o almoço em família. Vovó! Felipe acenou animadamente. Genoveva desceu do carro sorrindo. Ela havia se tornado uma defensora ativa dos direitos de crianças com necessidades especiais, até mesmo fazendo doações para centros de terapia. Oi, meu netinho lindo! Ela o abraçou cuidadosamente, do jeito que ele gostava. Como você está? Estou bem. Hoje vamos fazer bolo. Felipe anunciou entusiasmado. Que delícia! Posso ajudar? Pode, mas tem que lavar as mãos primeiro e usar o avental macio. Felipe disse seriamente, repetindo as regras que haviam estabelecido para suas atividades culinárias. Solange observou a cena com o coração cheio. A adoção havia sido oficializada 3 meses atrás, e agora ela era legalmente mãe de Felipe. O processo havia sido emocionante, especialmente quando o juiz perguntou a Felipe se ele queria que Solange fosse sua mãe para sempre. Ela já é, havia respondido o menino com sua simplicidade infantil. Solange! Silas se aproximou, tirando-a de seus pensamentos. Chegou uma carta para você. Era de Marina, a 18ª babá que havia presenciado a transformação de Felipe. Ela havia se especializado em cuidados para crianças com transtornos sensoriais e agora dirigia uma creche inclusiva. Querida Solange, a carta dizia, não passa um dia sem que eu pense em vocês. O que presenciei naquela tarde mudou minha vida profissional para sempre. Queria contar que acabamos de receber mais 5 crianças com transtornos sensoriais e todas estão sendo cuidadas com o amor e compreensão que você me ensinou. Felipe foi meu maior professor. Obrigada por me mostrar que milagres acontecem quando paramos para escutar verdadeiramente uma criança. Solange enxugou uma lágrima que insistia em cair. Ela abriu uma creche especializada. Contou para Silas. Que maravilha! Ele sorriu. Felipe está inspirando mudanças mesmo sem saber. Durante o almoço, Genoveva fez um anúncio que surpreendeu a todos. Eu decidi criar uma fundação. Ela disse,
servindo mais salada para Felipe. Para ajudar famílias que têm crianças com necessidades sensoriais especiais. Quero que outras crianças tenham a chance que Felipe teve. Sério, vovó? Felipe perguntou com os olhos brilhando. Sério. E você vai me ajudar a escolher o nome. Fundação Voar? Ele sugeriu imediatamente, lembrando-se do movimento que Solange fazia com ele. Fundação Voar, Genoveva repetiu pensativa. Perfeito. À tarde, enquanto Felipe cochilava em seu cantinho calmo na sala, Solange e Silas caminharam pelo jardim. Você sabe que eu te amo, não sabe? Silas disse de repente. Solange parou de caminhar e o olhou surpresa. Embora vivessem como uma família há 1 ano, eles nunca haviam falado abertamente sobre os sentimentos que haviam crescido entre eles. Silas, eu não quero te pressionar, ele continuou rapidamente. Sei que você casou comigo por Felipe para a adoção, mas quero que saiba que para mim, você não é apenas a mãe dele. Você é a mulher que me ensinou o que é amar de verdade. Solange sentiu o coração acelerar. Eu também te amo, ela sussurrou. Amo vocês dois. Vocês me deram uma família quando eu pensei que nunca mais seria possível. Eles se beijaram pela primeira vez ali no jardim, selando não apenas seu amor, mas a certeza de que haviam construído algo verdadeiro e duradouro. Naquela noite, enquanto colocava Felipe para dormir, Solange olhou para a foto de Pedro que mantinha no criado mudo. Havia conversado com Felipe sobre Pedro, explicando que ela havia tido outro filhinho que agora estava no céu cuidando dele. Mamãe Solange, Felipe disse sonolento, Pedro está feliz que você cuida de mim? Tenho certeza que sim, meu amor. Ela respondeu, dando um beijo na testa dele. Tenho certeza que ele está muito feliz. Enquanto Felipe adormecia, Solange permaneceu ali, pensando em como a vida pode surpreender. 1 ano atrás, ela era uma faxineira silenciosa carregando a dor da perda. Hoje, era mãe, esposa e parte de uma família que se amava verdadeiramente. Felipe havia salvado todos eles, cada um à sua maneira. Tinha mostrado a Solange que era possível amar novamente. Tinha ensinado Silas a ser presente. Tinha dado a Genoveva a chance de se redimir. E, sem saber, havia inspirado mudanças que ajudariam muitas outras crianças. Às vezes, pensou Solange, os milagres vêm disfarçados de crises. E às vezes, para salvar alguém, precisamos primeiro estar dispostos a nos salvar. A última coisa que ouviu antes de adormecer foi o som suave da respiração de Felipe, tranquila e serena. Era o som da paz, da segurança, do amor incondicional. Era o som de uma família que havia aprendido que, no final, o que realmente importa não é de onde viemos, mas para onde escolhemos ir juntos. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima!